Muito bem, então vamos aqui à primeira pergunta de fato. A pergunta vem do João, do Seixal. Muito bem, vem das ilhas. A pergunta é a seguinte: se o Andes sente, se Portugal é... Não está bem. Se o Andes sente se é Portugal ou o Brasil os mais preconceituosos em relação aos homossexuais. Bem, eu diria o seguinte, João. Os preconceitos são muito diferentes. Muito diferentes. Primeiramente, o modo como a cultura brasileira e a cultura portuguesa manifesta o seu preconceito é de forma completamente diferente. O Brasil é um país extremamente preconceituoso. Extremamente preconceituoso, extremamente machista, extremamente racista e, infelizmente, também extremamente classista. Classista significa preconceito entre classes sociais, ricos e pobres. Lamentavelmente, é isso. Nem os brasileiros, né, agora começam a perceber, né, nestas horas, nesses momentos mais conturbados no país, começa a se perceber uma verdadeira imagem do que o Brasil sempre foi e sempre escondeu, né? Então, o Brasil é um país extremamente conservador e é um país muito violento, né? Historicamente muito violento, né? Um período de muita violência, né? Em relação à população negra, de muita violência em relação à mulher, né? Enfim, essa coisa toda. Mas, independentemente de qualquer coisa, João, a forma como cada país mostra o seu preconceito é muito diferente. O Brasil está no primeiro lugar do ranking de país, né, que mais mata pessoas LGBTIs no mundo inteiro, né? Chega a ser uma pessoa a cada aproximadamente 20 a 22 horas, porque são mais, às vezes, o ano passado foram, se eu não me engano, 390, quase 400 assassinatos especificamente de pessoas LGBT. Claro que nesses casos se desconta, né, as pessoas assassinadas por outras razões e que coincidentemente eram LGBTs. Aqui são apenas as pessoas que são assassinadas porque são LGBTs. Como alguém que é assassinado por ser negro, alguém que é assassinado por ser judeu. Certo? É diferente de o assaltante que chega para roubar a carteira do judeu, o judeu não dá carteira e ele mata o judeu. Ele não matou o judeu porque era judeu, ele matou o judeu porque estava roubando a carteira e o judeu reagiu. Então são dois tipos de assassinatos completamente diferentes. Outra coisa é eu chegar e matar um judeu, ou um muçulmano um cristão, ou matar um negro, ou matar, enfim, simplesmente por ser negro, por ser homossexual, por ser trans ou por ser qualquer coisa assim. Então o Brasil lidera este ranking lamentável de assassinatos de pessoas LGBTIs, certo? Sobretudo as pessoas T's, são as pessoas trans, as pessoas transgêneros, são as pessoas mais, faz parte mais ou menos 80% dos assassinatos são pessoas T's e mais ainda no sexo feminino. Ou seja, o maior número de assassinatos é de mulheres trans. Depois os outros 30% vão para homens trans, homossexuais, etc. Enfim, para as outras, para os outros segmentos. Então isso é uma realidade brasileira. Por outro lado, o Brasil lidera o ranking mundial
da maior visibilidade LGBTI do mundo. Olha o paradoxo, né? Olha o paradoxo. Então é o país com a maior visibilidade LGBT. É o país com o maior número de pessoas trans, gays, etc., assumidos em cargos, por exemplo, diretivos, o maior número de advogadas trans, professoras, professores, delegados de polícia que fizeram o processo de transição e hoje são delegadas, e etc, etc, etc. Reitoras de universidade no Nordeste, acho que, se não me engano, na Paraíba, não me lembro mais. Enfim, por outro, inclusive nos meios de comunicação, nas novelas, etc., é o país com o grau mais alto, também lidera o ranking mundial de visibilidade LGBT. E talvez aí se explica a grande violência. Um grau tão elevado de visibilidade desse segmento da população num país tão conservador provoca naturalmente uma reação avassaladora contra. Então, basicamente, a realidade brasileira é essa, completamente distinta da realidade portuguesa. Evidentemente que, apesar de os preconceitos serem muito diferentes, não é, entre o Brasil e Portugal, é óbvio que não se pode comparar o Brasil com Portugal. Portugal está há anos-luz à frente do Brasil. Portugal está entre os 6 países mais avançados do mundo em legislação de direitos LGBT. E, evidentemente, mas isso não é a população. Não. Isso é acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, né? Por mais que existam governos de direita, governos de esquerda, evidentemente que um governo, em toda a sua esfera, desde o governo da freguesia até a Assembleia da República, é resultado de uma cultura, é resultado de uma antropologia, é resultado de uma sociedade. E se essa sociedade produz esse governo, e esse governo, né, governo, quero dizer aqui, não o governo do PS agora, não, eu digo no sentido do que significa a história governamental de um país, de onde partiu e onde está, não é? Isso que eu estou me referindo, nesse sentido, governo no sentido daqueles que dirigem a nação, ora por um lado, ora por outro, não interessa, mas os resultados que nós temos no cômputo final é este. Então nós temos hoje Portugal, já estava entre os 10 mais avançados, agora com as últimas aprovações de leis, né, no parlamento, se tornou o país, né, o 6º, né, entre um grupo de elite dos 6 países mais avançados do mundo, no que diz respeito às questões dos direitos humanos do segmento LGBTI. Claro que existe uma parcela da população contrária, claro que existe uma parcela da classe política contrária, isso é óbvio, né? Seria tolice sequer entrarmos nessa questão. Então, isso também revela muito de um país, certo? Então, não sei se respondi a pergunta, mas basicamente, se eu sinto, se é Portugal ou Brasil os mais preconceituosos, pronto, penso eu que tenho respondido esta pergunta. Claro que o Brasil ainda está muito atrasado nisso, apesar de já ter muitas leis, o próprio casamento igualitário, enfim, essa coisa toda, mas ainda há muita violência nesse sentido, é um país muito paradoxal e nesse aspecto Portugal já há avançado muitíssimo, muitíssimo. E eu que estou em Portugal há 4 anos, percebo assim de uma forma incrível, abismal, o que era Portugal no que diz respeito às questões LGBT há 4 anos atrás e o que é hoje. Já mudou drasticamente para melhor, não é? Então pronto, espero ter respondido também essa pergunta. Quem são os mais preconceituosos?
Lembrando que os preconceitos se manifestam de formas muito diferenciadas, muito diferentes. Portugal ainda guarda um preconceito difícil de ser vencido, que é o preconceito quando ele se manifesta psicologicamente. A pressão psicológica da família, da religião, ainda em Portugal, é forte. Agora, nem se compara ao fundamentalismo religioso brasileiro, das correntes fundamentalistas religiosas brasileiras, inclusive nos parlamentos brasileiros, já que o Brasil tem parlamentos estaduais também, né? No parlamento federal e nos parlamentos estaduais. Então pronto, espero ter respondido a pergunta, né, com essas informações em a relação na questão do preconceito entre o Brasil e Portugal.